Vamos dar continuidade à formatação de texto usando o CSS3. Na aula passada, a gente abordou sobre a criação de colunas. Na aula de hoje, a gente vai aprender a trabalhar com o espaçamento entre essas colunas. Eu tenho aqui o mesmo código produzido na aula passada e a gente vai aproveitar ele. Vamos apenas atribuir alguns valores a ele, mantendo a mesma formatação. Então, para começar, vamos aonde nós chamamos a nossa classe. Abaixo, no fim da instrução, vamos dar um Enter e vou digitar column-gap, espaço 20 pixels, ponto e vírgula. Vocês podem perceber que o mesmo comando foi atribuído acima. A diferença é porque o de cima foi count, relacionado à quantidade, e esse é relacionado ao espaço, ou seja, um gap. Eu vou dar um Ctrl S para salvar e vou mais uma vez mostrar a vocês que se não for atribuído o traço MOS, ele não vai funcionar. Então atualizo aqui o navegador, a gente percebe que continua do mesmo jeito. Então eu volto aqui no código, vou copiá-lo, agora dou um Enter e digito traço MOS, traço, e dou um Ctrl V para colar o código que eu copiei acima. Dou um Ctrl S para salvar, clico em atualizar o navegador e a gente percebe aí a separação de 20 pixels entre cada coluna. Eu vou voltar aqui no nosso código e mudar o valor para 40 pixels. Ctrl S para salvar, atualizamos o navegador e podemos perceber que a distância de 40 pixels foi atribuída às nossas colunas. Então, a distância entre cada uma coluna foi atribuída ao valor de 40 pixels. Lembra sempre de mudar os valores. No caso, no traço MOS, traço column gap, eu acrescentei o valor de 40 pixels. Então, no column gap de cima, eu também preciso deixar o valor em 40 pixels. Senão aí, dependendo do navegador, um vai ter 40 pixels, o outro vai ver com 20 pixels e assim por diante. Então, não somente para o MOS, mas a gente precisa fazer no WebKit e no Opera também. Eu vou voltar ao navegador e vou maximizar ele apenas para vocês verem que, independente do tamanho que o nosso navegador estiver, ele vai dividir sempre em 4 colunas e vai aplicar a distância de 40 pixels entre cada uma delas. Eu vou voltar a tela ao tamanho normal, que é o que a gente estava trabalhando, e vou brincar um pouco aqui. Vou alterar agora para 30 pixels o tamanho, tanto no column gap quanto no traço MOS, traço column gap. Ctrl S para salvar, atualizo o navegador e podemos perceber a inclusão dos 30 pixels como nós definimos no nosso código CSS. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Eu bato sempre naquela mesma tecla da gente deixar compatível com todos os navegadores, porque eu prefiro falhar com vocês pelo excesso de informação do que pela falta dela. Porque um dia vocês vão precisar, vão usar, e aí pode ser que vocês cometam um erro, sendo que eu não informei isso desde o começo. Então, eu vou sempre reforçar esse assunto, até que se torne uma coisa natural na gente. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.